querida igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês creem que o Senhor, Ele dá a direção que Ele quer, Ele faz o que Ele quer para falar aos nossos corações? Você crê nisso? Por que eu estou dizendo isso? Eu preparei toda uma palavra para o tema, né? Culto do amigo. E enquanto ouvi os louvores e orávamos, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: muda um pouco. E eu não tenho o costume de mudar, porque eu sou muito certinha, mas eu sou muito obediente à voz do Senhor. Eu não vou mudar a história que nós vamos trabalhar essa noite, mas a direção que o Espírito Santo de Deus está me dando é outra e eu vou obedecer. E mesmo que talvez você pense assim, mas não era essa a palavra que eu queria ouvir. O pastor já orou nessa noite para que nós possamos ouvir não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. E como eu tenho o costume de dizer, Ele trouxe você aqui. Então é com você que Ele quer falar. Amém? Eu quero te pedir gentilmente, abra sua Bíblia no livro de Ruth, por favor. Nós não vamos fugir do texto que eu havia pensado em trabalhar, mas o Espírito Santo de Deus está me dando uma outra direção, e eu confio na direção que Ele está me dando. E abra sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth. Nós vamos fazer aí a leitura inicial. Amém? Primeiro capítulo. Só para que eu saiba quantas pessoas aqui conhecem a história de Ruth e Noemi, levanta a mão, por favor. Quem nunca ouviu falar da história de Ruth e Noemi, levanta a mão bem alto para eu ver. Ótimo, então nós temos pessoas que nunca ouviram falar da história de Ruth e da história de Noemi. Então, por isso nós vamos fazer um breve contexto bíblico dessa história, amém? Nós vamos fazer a leitura apenas do verso 1 a princípio, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, que diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Espírito Santo, ministra aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Então toda inquietação, agitação, preocupação, toda e qualquer distração, nós repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Então que cada mente, cada coração possam estar voltados agora para a Tua palavra, porque eu estou certa de que é o Senhor que falará aos nossos corações. E que essa palavra possa produzir em nós vida, mudança, transformação na nossa vida prática diária. É a minha oração nessa noite, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Podem sentar, por favor. Queridos, eu havia pensado em uma palavra falando da amizade entre Ruth e Noemi. Só que o Espírito Santo mudou a direção. E nessa noite eu quero falar sobre cura. Cura da alma.
E qual é o nosso processo de participação quando o Senhor quer nos curar? Porque para alguém adoecer da alma, eu tenho o hábito de dizer que bastam 2 condições para que uma pessoa possa adoecer da alma. A primeira condição é ser gente. E a segunda condição é estar vivo. Então, você é gente, você está vivo, você corre o risco, sim, de em algum momento sofrer de alguma doença da alma. A Cali leu aqui mais cedo: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É o salmista exatamente fazendo uma pergunta para a alma dele: por que você está assim, minha alma, tão desesperada? E eu quero trazer um pouquinho sobre o contexto dessa história. Nós já começamos a ler e eu estou fazendo esse contexto em respeito a você que não conhece a história, mas já quero te convidar a ler essa história. Eu não sei se vocês têm Bíblia em casa, mas se você tem, abra hoje a sua Bíblia no livro de Ruth. É um livro bem curtinho, leia essa história toda. O que acontece? A palavra do Senhor nos diz que era o tempo dos juízes. Esse era um tempo muito difícil, um tempo muito complicado para o povo de Deus. E a palavra de Deus nos diz que em Belém de Judá, que era a terra do pão, faltou pão. Faltou pão na casa do pão. E a Bíblia nos diz que a família deste homem chamado Elimeleque, ele senta com a sua esposa e juntos eles decidem ir para Moabe, para uma outra terra. Entendam que essa não era uma decisão comum, porque o povo de Moabe tem uma história complicada. Não era comum o povo de Deus, os judeus, saírem de Belém de Judá para irem para Moabe. Por que, Fabiola, que não era comum isso? Porque Moabe foi um povo originado de um incesto entre um pai e uma filha. Então esse povo tinha outras crenças, esse povo tinha outra forma de pensar a respeito de Deus. Não, eles tinham vários deuses, diferentes costumes. Elimeleque e Noemi, que conheciam a Deus, resolvem então sair de Belém de Judá para fugirem da fome que estava assolando Belém de Judá. E aí eles saem dali com 2 filhos. E eu sempre brinco quando eu prego nesta palavra, é que para quem quer ter mais filhos, temos muitas sugestões de nomes aqui, né? Malon e Quilion, olha só. Eu tenho uma prima que todo filho que ela teve 3. Ela ia no dicionário bíblico para escolher o nome dos filhos. Aí um se chama Rafik Ângelo, um se chama Abner Salomão e um se chamava, porque faleceu, Eliabe Gideão. Falei, essa gosta de nome bíblico, não é? Mas fato é que a Bíblia nos diz que essa família vai viver em Moabe. E eu fico imaginando muita gente olhando para Noemi, para Elimeleque e assim, mas por que vocês vão sair daqui? Elimeleque e a família dele viviam confortável em Belém de Judá. Entendam isso, por favor. Lá não era um lugar que estava ruim, porque eles tinham como se sustentar por um tempo. E eles vão com os 2 filhos. E a Bíblia nos diz que então, ao chegar lá, passado um tempo, Noemi fica viúva. O marido dela, Elimeleque, morre. E ela fica então com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Malom era o mais velho, Quilion era o filho mais novo. E a Bíblia vai nos dizer que esses filhos, e dá a entender pela narrativa bíblica, que depois que o pai morreu, eles então tomam 2 mulheres, né? Cada uma mulher como esposa. Malom se casa com Ruth, Quilion se casa com Orfa. Só que a Bíblia diz que passado um tempo, esses 2 filhos de Noemi também morreram. E eu fico a imaginar como ficou o coração dessa mulher. Agora ela não tem marido, agora ela não tem filhos. E detalhe, queridos e queridas, esses filhos não deixaram herdeiros. Nem Orfa engravidou, nem Ruth engravidou.
Há alguns teólogos que dizem, sabe qual era o significado do nome de Malom? Adoecido, fraco. E naquela época os nomes tinham muito a ver com a história, né, da pessoa. Então o que esperar de um homem que tem o significado do nome fraco e adoecido? Que vivesse muito tempo seria difícil. E aí a Bíblia vai começar a nos narrar então a história de 3 mulheres inicialmente, que todas estão viúvas. Ruth, Noemi e Orfa. Mas nessa noite, eu quero muito trabalhar sobre a vida de Noemi. Quando a gente lê o livro de Ruth, a gente ouve falar muito de Ruth, né? No finalzinho eu vou falar dela. Mas vocês estão comigo para entenderem sobre Noemi? Quantos aqui já sofreram perdas na vida de alguém que amava muito? Faz assim com a mão. Eu acho que a maioria de nós. E a dor do luto é uma dor muito grande. Uma dor que nos machuca. E hoje na psicologia nós entendemos que não tem essa de fases do luto. Cada pessoa vivencia o luto a partir das suas emoções e das suas próprias experiências de vida. A minha avó faleceu tem 8 anos. Eu ainda me pego em alguns momentos, e eu sei que a minha avó está com Cristo. Mas em alguns momentos eu ainda me pego chorando de saudade dela. Porque a minha avó morreu faltando 3 meses só para minha filha nascer. E eu ficava pensando o tempo todo, puxa, será como é que seria Ana Beatriz e a bisavó dela? Eu fico pensando às vezes e choro. Choro quando lembro da voz da minha avó. Choro quando lembro do cheiro da minha avó. Choro quando lembro das conversas longas que a gente tinha. Da intimidade que nós duas tínhamos uma com a outra. Choro quando lembro que a minha avó não era alfabetizada e quem lia a Bíblia para ela era eu. Choro quando lembro que a gente cantava hinos ao Senhor juntas. A dor do luto é uma dor muito grande, mas perceba que Noemi agora é viúva. Para isso, na nossa língua tem nome. Quem perde marido é viúva, quem perde esposa é viúvo. Quem perde um pai e uma mãe é órfão ou é órfã. Mas quem perde um filho não tem nome. Perder um filho não tem nome. Perdeu um filho. Aquela mulher tinha perdido o marido, tinha perdido os 2 filhos e não estava na sua terra de origem. Ela era uma estrangeira em Moabe. E a Bíblia vai nos relatando então que diante desse luto, Noemi fica sabendo que lá na terra de origem dela voltou o Senhor a abençoar Belém de Judá. E ela toma uma decisão: eu vou voltar para Belém de Judá. Num primeiro momento, Noemi resolve voltar com as 2 noras. E a Bíblia começa a nos relatar que então partem 3 mulheres decididas a irem para Belém de Judá. Só que lá no caminho, o que acontece? Simplesmente Noemi olha para suas 2 noras e diz assim: podem voltar para a terra de vocês, que daqui em diante eu vou seguir caminho sozinha. E ela autoriza as 2 noras a voltarem para viverem com os seus pais, os seus deuses, os seus hábitos culturais. A Bíblia vai nos dizer, se você ler depois você vai ver isso, que as 2 não querem voltar, não querem ficar. As 2 estão determinadas a seguirem Noemi. Só que a Bíblia vai nos dizendo que Noemi insiste para que as 2 voltem. E aí, em um dado momento, Orfa olha então para Noemi e Ruth, choram muito as 2 noras. Eu não acredito que Noemi foi uma sogra ruim, porque será que alguém choraria, né? Para deixar a sogra ruim? Eu acho que não. A Bíblia nos diz que as 2 choram. Noemi diz para elas voltarem. Orfa e Ruth choram e não querem voltar, mas Noemi insiste. E aí vem o momento em que Orfa decide voltar para o povo moabita e Noemi olha, e Ruth olha para Noemi e diz: olha, não insista para que eu não vá com você.
E ela faz uma declaração que quem é aqui da minha época que casou, anos 2000 e pouquinho, né? Sabe que a gente gostava de botar nos convites de casamento. Para onde fores, irei eu. Teu Deus será meu Deus. Teu povo será meu povo. E Ruth ainda faz mais. Aonde você morrer, Noemi, eu também vou morrer. Então não adianta insistir para eu voltar lá para o meu povo, porque eu não vou voltar. Eu vou com você. Isso nos mostra a amizade entre duas mulheres. E pasmem, entre uma nora e uma sogra. Isso é possível. Isso é possível. Amém, queridos? Amém? Meu marido é muito brincalhão. E uma vez nós estávamos em uma reunião de casais, há 2 meses, e alguém falou que tinha problema com a sogra. Aí meu marido falou assim, impressionante como ninguém nunca tem problema com o sogro, é só com a sogra. E aí eu falei, olha, você vigia porque a sua é boazinha. Né? E ele ficou assim, todo sem gracinha. Mas é porque nós temos uma cultura de achar que sogra e nora não podem ser amigas. E não só podem, como devem. E eu gosto de honrar a vida da minha sogra, por quê? Porque ela foi o instrumento que Deus usou para gerar a vida do amor da minha vida. Então eu honro a vida da minha sogra, a irmã Margarida, porque ela foi usada por Deus. Mas voltando aqui para a nossa história, esse texto nos fala de uma história de mudança, pobreza, abandono, luto, mudanças, no caso, territoriais. E você pode estar pensando, nossa, parece que a história da minha vida, mudança, quem é que não enfrenta mudança? Dificuldade financeira, quem nunca? Perdas significativas, todos nós de alguma forma já sofremos. Abandono, várias vezes. Mudanças significativas, né? Todos nós já passamos. Essa história que eu quero te convidar a mergulhar nela comigo, fala sobre isso. E aí o que acontece? Hoje a nossa vida está de um jeito, mas repentinamente a nossa vida pode mudar. A sua vida hoje aqui pode estar de um jeito, mas pode ser que amanhã aconteça algo que mude radicalmente a sua vida. Foi o que aconteceu com a vida de Noemi. E aí, queridos, eu quero trabalhar nessa noite o processo de cura que Noemi passou. Porque com tantas perdas, com tantas dificuldades, a própria Noemi afirma que ela se tornou uma pessoa amargurada, amarga. E como é triste às vezes a gente conviver com uma pessoa amargurada, não é? É difícil. É difícil a gente conviver com uma pessoa que não vê nada de bom na vida. Na verdade, se a gente fosse olhar com os olhos da psicologia hoje em dia, nós poderíamos dizer que Noemi estava depressiva. Estava atravessando um problema de depressão, que é muito mais do que só uma tristeza. É muito além só do que uma tristeza. Noemi está tão adoecida que ela não quer ser seguida por ninguém. Ruth e Orfa oferecem ajuda e ela diz não. E ela ainda diz mais, vão andar comigo por quê? Se eu hoje me casar e me deitar com um homem e engravidar, vocês vão esperar essas crianças crescerem para casar com eles? Claro que não, vão embora, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu quero começar a trazer essa palavra para o nosso contexto de hoje. Quantas vezes nós atravessamos decepções com alguém? Nós atravessamos dores que são comuns, naturais para uma pessoa e o nosso coração se fecha. A gente fica amargurado. A gente fica com raiva de todo mundo, até contra Deus. Às vezes, alguns de nós ficamos chateados contra Deus. Ficamos indignados, achando que Ele tinha que fazer do nosso jeito, da nossa forma. Noemi estava com seu coração amargurado. E é assim que ela volta para a casa dela. Eu não sei como é que está o seu coração nessa noite, mas eu estou certa de que o Senhor não me falou para mudar a palavra à toa. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei quais são as lágrimas que você tem derramado diante do Senhor e que ninguém tem visto. Eu não sei quais as portas se fecharam para você.
Eu sequer sei se você se sente acompanhado ou acompanhada na caminhada da vida. Talvez você esteja se sentindo só. Tem pedido ao Senhor para ter alguém do seu lado, para ter uma amizade verdadeira, como nós vimos aqui na peça que foi apresentada, tão forte essa peça. Talvez você esteja querendo substituir no seu coração aquele espaço que só Deus cabe, só Jesus cabe. E eu tenho entendido que alguns buracos no nosso coração Ele mesmo cria para que Ele caiba nesse buraco e não as coisas desse mundo. Eu não sei como você está aqui esta noite, mas esta noite o Espírito Santo de Deus testificou no meu coração: Fabíola, trabalhe nessa noite quais os passos o meu povo precisa dar para curar. Porque tem gente que quer ficar doente, tem gente que quer ficar se sentindo vitimizado, tem gente que quer ficar se colocando no lugar de coitadinho, coitadinha, porque tem ganhos com adoecimento, porque tem ganhos emocionais estando triste. Ai, tadinho, tadinha de mim. Deixa eu te dizer essa noite, Deus não tem tadinhos ou tadinhas, Ele tem filhos e filhas. E nessa noite Ele quer trabalhar comigo e com você. Ei, eu faço, mas existem atitudes que você precisa tomar, como o pastor começou aqui já dizendo. Por isso eu gosto de chegar cedo no culto. Eu falo isso aonde eu vou, porque Deus começa a falar desde o abraço que a gente recebe na entrada até o abraço final. Nessa noite nós já ouvimos que o Senhor faz, mas não é só ficar orando, nós precisamos tomar algumas atitudes. Eu vejo a Bíblia repleta de ações vindas de Deus, mas ações vindas também dos homens e mulheres que a Bíblia fala. E nessa noite, como é então que a minha cura, Fabíola, se dará? O que eu preciso fazer para que essa cura chegue até mim? E eu gosto dessa palavra porque ela é uma palavra para qualquer idade. Porque nós estamos vivendo uma época em que as nossas crianças e os nossos adolescentes também estão doentes. E algo que eu preparei para falar nessa noite, na ministração voltada para amigos, e eu vou falar, é que na Coreia do Sul, queridos e queridas, e a Coreia do Sul é um país que ora muito, mas na Coreia do Sul, uma profissão que está crescendo é a profissão de ensinar adolescentes e jovens a se relacionarem com as pessoas. Eles estão perdendo habilidades sociais básicas, de dizer oi, tudo bem? De iniciar uma conversa, de conversar olhando no olho. O governo sul-coreano precisou criar um plano de incentivo para jovens e adolescentes saírem de dentro dos seus quartos. Isso é muito sério. Hoje nós temos uma geração que está confortável em estar dentro do quarto, presos aos seus eletros, né? Aqui os seus telefones, na verdade, ou presos aos jogos eletrônicos. Hoje, se eu pergunto para um adolescente se ele tem amigos, ele diz assim para mim, vários. Aí eu pergunto, de onde? Do seu prédio, da sua rua, da sua comunidade? Não, do meu Instagram. Você já viu esses amigos pessoalmente? Não, nunca na vida. Nós estamos vivendo o que os especialistas estão chamando de o século da solidão. Queridos, nós somos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. E ainda estamos nos sentindo sozinhos. Hoje em dia, se eu quero trabalhar, eu não preciso sair da minha casa. Home office, sim ou não? Hoje em dia, obrigada, meu querido, é de Deus essa água. Obrigada, viu? Hoje em dia, se a minha igreja transmite o culto ao vivo, online, alguns não estão nem saindo de casa mais para ir para a igreja por causa do culto online. Hoje em dia, se eu quero comer, vamos fazer propaganda sem o microfone, iFood. Eu nem preciso ir numa loja, porque da minha casa eu peço o que eu quero comer.
Hoje em dia, se eu me perco, igual eu já fui ministrar em alguns lugares, que eu me perco, o que eu faço? Eu paro o carro, abro a minha janela e pergunto. Hoje em dia, você tem o GPS. Pedir ajuda para quê? Se o GPS, a mocinha fala com você, o rapaz, né? Queridos, a tecnologia é uma bênção, mas a tecnologia está nos desensinando, inventando aqui uma palavra, a convivermos com as pessoas, a olharmos nos olhos das pessoas. E a gente está achando isso normal. Posso trazer uma informação que me assustou quando eu soube? Hoje já existe uma igreja no metaversos. O que é metaverso, Fabiola? Os mais novos sabem? Não sabe? Já sabe, não é? Também sabia que você sabia. É uma realidade virtual. Hoje já existe igreja que ela só existe no ambiente virtual. E todo mundo que congrega nela é um avatar. Então eu crio o avatar da Fabiola e vou para essa igreja virtual. Queridos, a nossa percepção de vida, de realidade, do que é presencial, daquilo que é online, o nosso cérebro já não está mais conseguindo separar. Isso é muito grave. Porque se isso afeta a Fabiola com 42 anos, quase 43 anos de idade, que não nasceu nessa modernidade, imagina esses cérebros aqui, ó. 10, 5, 11, 12 anos, eles já nasceram na era tecnológica. Eu olho para minha filha de 8 anos e falo: filha, existiu algo chamado disquete. Filha, existiu LP. O que é isso, mamãe? CD. Ela já não é mais nem da geração do CD. Só para a gente ter uma ideia disso. Nós estamos adoecendo, igreja. Nós estamos nos isolando cada vez mais. Estamos achando isso normal. Se lá na igreja não me agrada, eu não vou mais. Eu arranjo uma igreja online. Eu não me comprometo com ninguém, não é, pastor? Porque online quem vai te ver? Se lá no meu trabalho não gostam de mim, eu vou lutar pelo home office, porque eu não vou ter que ver a cara de ninguém. Nós estamos adoecendo. E não quero parar só no que se refere à igreja ou no que se refere ao nosso trabalho. Mas até dentro das nossas casas existem famílias que se conversam por isso aqui. Cada um num cômodo e manda mensagem para saber se o outro está bem e o que o outro está fazendo. Queridos, nós não podemos achar isso normal. A tecnologia ela veio para nos ajudar, mas ela pode sim acabar com o que nós chamamos de relacionamento interpessoal. E aí, o nosso adoecimento de hoje talvez seja muito diferente do que foi adoecimento para Noemi. Mas Noemi estava doente pelas perdas e ela estava tão adoecida que ela chegou a dizer que Deus a deixou naquele estado de adoecimento. Você vai ler quando você for ler o livro de Ruth. Mas vamos lá então. Quem aqui quer ser curado? Se porventura está enfermo ou enferma. Amém? Você quer porque eu quero. Primeiro passo que você precisa dar para ser curado, para ser curada. Assuma, reconheça que você está doente. Chega um momento no versículo 20... que Noemi chega até Belém de Judá com Ruth, sua nora. E quando ela chega, as pessoas ficam muito felizes com a chegada de Noemi. O que me prova mais uma vez que Noemi era uma pessoa querida, amada, gostada pelas pessoas. Noemi chega, começa um burburinho na cidade. Noemi voltou, gente, olha, Noemi voltou. E ela imediatamente olha para aquelas pessoas e diz: não me chamem mais de Noemi. Deus me fez passar por tanta coisa que eu quero ser chamada de Mara. Mara significa amarga, amargurada, azeda. Eu passei por tantas dores em Moabe que eu não sou mais digna de ser chamada Noemi. Eu quero ser chamada de Mara. Nesse momento, Noemi assume
estou doente. Muitos de nós não somos curados porque nós não assumimos que estamos doentes. Muitos de nós não somos curados porque às vezes a gente fica se escondendo em uma espiritualidade para não encararmos o que está diante dos nossos olhos. Muitos de nós não é curado porque não se coloca diante de Deus dizendo: Deus, é nessa área que eu estou adoecida, eu preciso de cura. Nem para Deus assume, quem dirá para as outras pessoas. Se você for um médico hoje e o médico não identificar o problema que você tem, ele não vai ter condições de passar para você o tratamento certo. A gente só combate algo que a gente dá nome, que a gente sabe o que é. Então comece nessa noite a dar nome àquilo que tem adoecido você. Pare de se enganar. Não dorme mais, passa a noite em claro e acha que isso é normal. Não se alimenta direito e acha que isso é normal. Não quer sair de casa e acha que isso é normal. Está viciado ou viciada nisso aqui e acha que é normal. Assuma que está doente nessa noite. Reconheça. Reconheça. Em que área? Faz uma reflexão. Em que área? Segundo passo, verso 19, vai nos dizer, e eu vou beber água de novo, que minha garganta está uma benção. Verso 19 nos diz que Noemi então volta. Quer ser curado e curada? Faça o caminho de volta. Isso tem muito a ver com perdão. Sim ou não? Quantas vezes a gente fica remoendo um passado que já passou? E tudo por quê? Porque a gente não quer reconhecer que a gente precisa liberar aquela pessoa que nos magoou. Sabe o que foi fazer o caminho de volta de Noemi? Voltar para Belém de Judá, pastor. E eu não acho que ela seguiu um atalho. Eu imagino Noemi junto com Ruth, passando pelo mesmo caminho que Noemi passou quando estava saindo de Belém de Judá para Moabe com o seu marido e os seus 2 filhos. Eu imagino Noemi fazendo o caminho de volta e lembrando que ela saiu de lá casada e mãe, que ela saiu de lá esperançosa, que ela saiu de lá feliz no sentido de imaginar que a família dela ia ter uma vida melhor. Quer ser curado, meu irmão? Quer ser curada, minha irmã? Faça o caminho de volta. Nesse caminho de volta, Deus quer mostrar onde você errou. Nesse caminho de volta, Deus quer que você libere perdão para quem te feriu. Nesse caminho de volta, Deus quer que você traga à memória o que te dá esperança. Nesse caminho de volta, Deus quer que você preste atenção em detalhes que talvez você não prestou atenção quando você passou pela primeira vez. Fazer o caminho de volta não significa retroceder. Significa um ato de coragem. Significa um ato de ousadia. Perdoe aquela pessoa que te causou um mal muito grande. Quanta gente morrendo porque não perdoa, e eu tenho o hábito de dizer que não perdoar é tomar veneno achando que a outra pessoa vai morrer. Eu estava contando para Cali antes do culto começar que ao lado da minha antiga casa morou uma senhora. Nós somos vizinhos dela por 13 anos. E aquela senhora era alguém muito amargurada. Era alguém muito sofrida. Era alguém muito doída, que não perdoava. E eu acho interessante, obrigada, meu querido, eu acho interessante, é que durante os 13 anos que nós moramos lá, o meu marido e eu ministramos vida por coração daquela mulher. Perdoa, libera,
Leia a Bíblia, mas olha, entenda que a oração do Pai Nosso, a condição é para que eu seja perdoado, eu primeiro preciso perdoar. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E infelizmente nós mudamos de lá, vai fazer 2 anos agora. E essa senhora faleceu agora no mês de abril. Essa senhora, para os adultos presentes me entenderão, desistiu de viver. E eu fiquei muito angustiada com a história, porque nós fizemos muito para ajudá-la. Mas o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração que até para a gente ser curada, a gente precisa querer. A gente precisa dar espaço para que o Senhor trabalhe. Queridos, não tenha medo de sentar com aquela pessoa que te causou grande dor, olhar nos olhos dela e dizer: eu te perdoo. Por que eu falo isso? Porque às vezes tem gente que pensa que perdão é um sentimento bem bonitinho que vai nascer no coração, né? Eu vou acordar e eu vou amanhecer assim, vou sentir vontade de perdoar. Deixa eu te dizer uma coisa: perdão não é sentimento, perdão é decisão. Fabíola, mas e se a pessoa não me perdoar? Isso é problema dela. Faça o caminho de volta. Reconheça onde você errou. Faça o caminho de volta para ter bons hábitos a partir de agora. Boa parte das doenças emocionais tem acontecido por causa dos nossos maus hábitos. Adolescentes e crianças presentes aqui nessa noite, durmam bem. 2h30 antes de dormir, desliga isso aqui, ó. Porque isso faz mal. Isso está mudando o nosso cérebro. Fisicamente falando, o nosso cérebro está mudando. Terceira atitude de Noemi. Noemi foi resiliente. Diga comigo, resiliente. O que significa resiliente? Resiliência é um termo da física. É quando um material da física, lá na física, ele sofre algum impacto do meio e ele consegue, depois daquele impacto, voltar ao seu estado original. Na psicologia, o que significa resiliência? Eu passo por uma dor muito grande, mas eu consigo, com a força que vem do alto, superar essa dor que eu passei. Deixa eu dizer algo para você. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas por Noemi, ela entende que tem algo diferente na vida dela e isso dá força para Noemi prosseguir. Olha para a pessoa que está do seu lado agora por alguns instantes. Olha, pode ficar olhando. Olha aí. Olhou? Sim ou não? Diga para ela assim: aconteça o que acontecer, ou não importa o que te aconteceu, tem algo especial que eu quero te dizer. Você está vivo. Você está viva. Repete para essa pessoa: você está vivo. Fala de novo para ela perceber: você está vivo. Se até duvidar, pode pegar e dizer: você está vivo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Nós ainda estamos vivos. Noemi entende que com toda a dor que ela passou, ela ainda tinha vida. E ainda tendo vida, tem algo a ser vivido, tem algo a ser experienciado, tem algo que o Senhor pode e irá fazer. Noemi entende: Elimeleque morreu, Malom morreu, Quilion morreu, Orfa foi embora, mas eu ainda estou viva. E há um propósito para que eu ainda esteja viva. Então eu vou pegar essa dor e eu vou transformar essa dor em algo útil para a minha caminhada. Noemi entende que estar viva é um grande presente que Deus deu para ela. Por isso ela resiste. Por isso ela permanece.
Por isso ela entende que Deus não a deixou viva à toa. Você talvez pensou, vim aqui hoje porque alguém me convidou, que nada. O Senhor usou essa pessoa para te convidar. Porque dentre tantas pessoas que essa pessoa poderia ter convidado, Deus colocou o seu nome no ouvido e na cabeça dela. Por quê? Porque você está vivo. Você está viva. E existe algo da parte dele para fazer na sua vida. Você crê nisso? Amém? Quarta atitude de Noemi para ser curada. Ela aceitou ser fortalecida através do relacionamento interpessoal com Ruth. Hoje nós estamos fazendo menção aos amigos. Se tem uma coisa linda é ter amigo, queridos. É ter amigas. Jesus, ele quer ser o nosso melhor amigo. Mas isso não muda a ideia, o fato de que nós precisamos de pessoas também como amigos e amigas. Num primeiro momento, Noemi não queria receber o tratamento de se relacionar com Ruth. Ela insiste para Ruth ir embora. Ruth bate o pé e diz, eu vou com você. Você querendo ou não, eu vou. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus também faz cura nos relacionamentos interpessoais. Ruth é fundamental para que Noemi coma, sobreviva na terra de Belém de Judá. Porque Noemi já era uma senhora. Já não tinha forças nem condições de trabalhar. E sabe o que acontece? Ruth vai trabalhar no lugar de Noemi. Ruth vai pegar no pesado para sustentar a ela mesma e a Noemi. Deixa eu te dizer uma coisa. Nas amizades, Deus cuida de você e Ele cuida de mim. Nos relacionamentos com as pessoas. E olha, quando você se deparar com uma pessoa muito difícil, não se assuste não, que Deus está trabalhando com você, lidando com a pessoa difícil. Que às vezes a gente pensa assim, mas eu sou tão boazinha, por que Deus colocou essa pessoa do meu lado? Que boazinha e bonzinho, nós não somos isso não, minha gente. Colocou para trabalhar a tua paciência, colocou para trabalhar a tua fé, colocou para trabalhar a tua longanimidade, o seu domínio próprio. Eu gosto de Deus por isso, porque Ele coloca a gente para conviver com cada tipo de gente que a gente fica, meu Deus. Porque a gente acha que a gente é perfeita, a gente é nada. Deixe Deus te curar por meio dos relacionamentos. Não desista das pessoas, não. Porque Deus não desistiu de você. Ruth foi o instrumento para sustentar a vida de Noemi, que estava adoecida e amargurada. E qual é o quinto segredo dessa mulher? E nós já estamos terminando. O quinto segredo de Noemi é a confiança que ela tem em Deus. Por que Ruth se inspira nessa sogra? Eu tenho certeza que Noemi era alguém fiel ao Senhor. Eu tenho certeza que para Ruth olhar e falar assim, olha, o seu Deus vai ser meu Deus. Entendam que Ruth não foi criada na cultura de Noemi. Ruth não foi criada adorando a Deus e reconhecendo Deus como o único e suficiente Senhor. Ruth não foi criada como Noemi criou os filhos. Ruth era de um povo que acreditava em vários deuses. Mas algo em Noemi chamou a atenção de Ruth. Noemi era uma mulher que temia ao Senhor. Noemi era uma mulher que fazia o nome do Senhor ser glorificado. A tal ponto que aquela mulher Ruth fala, eu quero seguir essa mulher. E por que Noemi era uma mulher que fazia a diferença? Porque ela buscava ao Senhor. Quer ser curado, quer ser curada? Medita nessa palavra dia e noite. Quer ser curado, quer ser curada? Coloque o seu joelho em oração todos os dias. Quer ser curado, quer ser curada? Busque primeiro se relacionar com Deus. Porque todos os seus relacionamentos dependerão da forma como você se relaciona com Ele. Quer ser curado, quer ser curada?
Deixe o Senhor trocar e mudar dentro de você o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Deixa Ele fazer isso. Mas isso é como? Reconhecendo. Isso é como? Me aproximando. Isso é como? Buscando a Ele. Eu fico tão feliz em saber que essa igreja é uma igreja que ora. E mais feliz ainda eu vou ficar em saber que cada pessoa que está aqui nessa igreja também ora na sua casa. Também busca na sua casa. Queridos, querem ser curados. Submetam-se à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Querem ser curados e curadas. Entendam o que Deus está fazendo na hora da dor. Sabe qual foi o grande benefício que nós ganhamos vindo de uma dor? A bênção de sermos filhos de Deus, porque Jesus se entregou na cruz, padeceu de grandes dores, para gerar esse amor que alcançou a mim e a você. Foi de uma grande dor que o amor nos alcançou e que nós temos acesso ao Pai, porque o véu foi rasgado. O que eu quero dizer para você nessa noite é que buscar ao Senhor é fundamental para sermos curados, mas também confiarmos nas pessoas, andarmos com as pessoas certas. Deixa eu dizer algo para você, amigo de verdade. Agora eu vou olhar bem no olhinho de vocês que estão aqui pertinho na frente. Amigos de verdade jamais vão pedir para vocês esconderem algo das pessoas que tanto amam vocês. Amigos de verdade jamais vão pedir para vocês mentirem. Amigos de verdade jamais vão pedir para vocês fazerem alguma coisa para a vida de vocês correr risco, perigo. Cuidado com os amigos, porque nessa idade que vocês estão, esse cérebrozinho que está na cabecinha de vocês, ele ainda está em processo de desenvolvimento, ele não está pronto ainda. Sabe com quantos anos que o cérebro está pronto? Os adultos agora vão cair da cadeira, com 25 anos de idade. Que absurdo! O nosso cérebro só estava pronto aos 25 anos de idade. Então, até 25 anos de idade, o cérebro da gente gosta muito de ser influenciado por pessoas. Cuidado com quem influencia vocês. Sabe essa palavra aqui? A Bíblia. Essa palavra aqui contém tudo o que precisamos para termos uma vida segura, para termos uma vida saudável. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Ai, vocês não fazem isso porque é pecado. Não é só porque é pecado, é porque não me traz vida. Vida abundante, como a palavra diz que nós teremos em Cristo. Não, porque isso aí não me faz ter a liberdade que a Bíblia diz que eu tenho. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, a gente tem que parar com essa história de não, porque alguém vai ver. Não, é para tua proteção, é para tua segurança. O que você tem feito da sua vida? Existem doenças que nós mesmos estamos trazendo para nós, porque nós não estamos tendo a conduta certa, porque nós não estamos tendo os hábitos certos, porque nós não estamos caminhando com as pessoas certas, porque nós não estamos frequentando os lugares certos. Nós estamos adoecendo, porque nós não estamos tendo o domínio, a administração, a gestão certa do nosso tempo, porque a gente prioriza coisas que nos adoecem do que coisas que nos trazem saúde. Isso é muito sério. Mas essa noite eu vim dizer para você, há esperança para você. Há esperança para mim. Há esperança. Porque sabe o que acontece, gente, com essa Noemi no final? Essa mulher que já está triste, a Bíblia diz que Ruth, a nora dela, conhece um rapaz, um homem, que não era rapaz novinho. O texto vai nos dizer que Boaz, que é o resgatador, até olha para ela e diz assim: poxa, você poderia ter encontrado um homem mais jovem para ficar com você, e você escolhe logo a mim, o homem mais velho. E esse homem chamado Boaz, ele se casa com Ruth, e ele resgata não só Ruth,
mas ele resgata também Noemi daquela situação difícil que elas estavam. Uma boa amizade, ela tanto cresce que ela quer que a gente cresça junto. Uma amizade de verdade quer que aquela bênção que a alcançou chegue para você também. Se fez bem para mim, eu quero que também faça bem para o meu amigo. Aí a Bíblia diz, meninos, que Ruth teve um filho. E aí o que é interessante é que esse filho, ele está na árvore genealógica de Jesus Cristo. Olha que coisa mais linda. Noemi não era nada teoricamente mais de Ruth, porque o filho de Noemi não era mais casado com Ruth, mas a Bíblia diz que o filho de Ruth era neto de Noemi. Vale a pena a gente andar com a pessoa certa. Vale a pena a gente confiar no Senhor a tempo e fora de tempo. Vale a pena a gente não desistir da vida quando as maiores tempestades nos alcançar. Vale a pena no momento da nossa maior dor a gente confiar de que ali não é o final da nossa história. Você pode ficar em pé nessa noite? Tem um texto bíblico que eu quero deixar nessa noite para você. Eu até marquei ele aqui, que está em Provérbios 17, 17. Quem é que sabe o que está em Provérbios 17, 17, hein? Será que alguém sabe o que está lá em Provérbios 17, 17? Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Aí eu vou insistir, olha de novo para essa pessoa que está do seu lado. Hoje você vai sair daqui com esse rostinho bem memorizado. Sabia que essa pessoinha que está aí do seu lado pode ser o irmão que nasça no dia da angústia? Sabia que essa pessoa pode ser um grande instrumento de Deus para abençoar e cuidar de você quando você precisar? Sabia que esse amiguinho ou essa amiguinha do seu lado, que pode ser o pai, pode ser o esposo, a esposa, não sei, o amigo mesmo, né? Sabia que essa pessoa pode ser aquela que Deus preparou para estar do seu lado nos momentos mais difíceis da sua caminhada? Já parou para pensar nisso? Isso é forte, não é? Em todo tempo ama o amigo, e no tempo da angústia vai nascer um irmão. Noemi amou Ruth, Ruth amou Noemi, e na hora da angústia nasceu uma família. Nasceu uma família. Você quer ser curado, querido e querida? Eu quero. Feche os seus olhos agora e vamos orar ao Senhor. Peça a Ele para você ser uma pessoa que agradece mais do que reclama. Peça a Ele para você ser uma pessoa que no meio da angústia consiga enxergar esperança. Peça a Ele para colocar pessoas ao seu lado que vão ser instrumentos de Deus e que não vão abandonar você na hora da dificuldade. Peça a Ele, porque a palavra do Senhor nos diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que busca encontra. O que pede, recebe. E àquele que bate, a porta será aberta. Deus, nós estamos reunidos como igreja nessa noite. Te agradecemos por essa noite, Senhor. O Senhor falou tanto aos nossos corações desde o início do culto, que nós não estamos só, que nós precisamos confiar no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, que nós precisamos descansar no Senhor. Mas também nessa noite, Senhor, nós ouvimos que nós também temos que nos movimentar, nós precisamos também fazer a nossa parte, o nosso papel. Deus, então, nos desperta nessa noite. Desperta-nos do sono, da apatia, da inércia que muitas vezes tem tomado conta de nós. Desperta-nos, Senhor, daquilo que eu tenho chamado de normose, de olharmos e acharmos que é tudo normal. Não, o mundo é assim mesmo, a vida é assim mesmo, então tá tudo bem. Não, Senhor, a Tua palavra continua sendo a verdade.
A tua palavra continua sendo o parâmetro para nós seguirmos. Então nessa noite eu peço ao Senhor que traga à nossa consciência aquilo que tem nos adoecido, aquilo que tem nos amargurado, aquilo que tem nos deixado tristes, aquilo que tem nos paralisado. Nessa hora, Senhor, repreenda no nome de Jesus, mas nos mostre para que nós possamos encontrar a ajuda necessária. Nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor mesmo coloque ao nosso redor, coloque na nossa vida, coloque no nosso caminho pessoas que tenham um compromisso com o Senhor, que amem ao Senhor, que vivam a tua palavra para caminharem junto conosco, Senhor. Nós oramos para que nós também sejamos amigos que valham a pena conhecer, amigos que estendam a mão no tempo de angústia, porque nós queremos ver famílias nascendo, irmãos e irmãs nascendo no tempo da dificuldade. Continua, Senhor, abençoando essa igreja. Continua abençoando cada pessoa que veio aqui nesta noite. Aquelas que também visitam nessa noite, trabalha nos corações e que aqui elas encontrem uma família para pertencerem, Pai. É a minha oração nessa noite, no nome de Jesus. Comece a cantar essa canção que fala para o Senhor.